Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, hoje falando da lição 4, em que vamos estudar acerca do profeta Amós. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Amós, ele nos chama a atenção por ser segundo muitos estudiosos, o primeiro profeta escritor. Temos aqui, então, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Texto áureo, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. A verdade aplicada, como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Aqui nós temos um ponto importantíssimo de Amós e de outros profetas: a necessidade de viver de maneira coerente com a fé que nós abraçamos. Os textos de referência nós encontramos em Amós no capítulo 7, a partir do versículo 7. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Isso fala de juízo. 9. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão aqui está se referindo tanto ao Jeroboão I, que inaugurou o reino de Israel separado do norte, quanto Jeroboão II, que é o rei aqui na época da profecia de Amós. Pula agora para o versículo 4. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. O motivo de oração: ore para que sua prática religiosa não seja apenas de lábios, cerimonialismo e rituais. Já podemos ver, quando estudamos acerca de Joel, que termos um ritual, praticarmos o ritual, nunca foi algo proibido por Deus, é até incentivado, mas ele não pode ser vazio, não pode ser destituído de um sentimento profundo e de um sentimento sincero no coração. Introdução. Amós denunciou a injustiça e a corrupção e por isso precisou enfrentar tudo que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Embora todos os profetas falem acerca da injustiça social, Amós é aquele que mais bate nessa tecla. Ponto de partida: Deus exige retidão e justiça do seu povo. Entre outras coisas, Amós estará falando: de nada adianta dizer que é religioso e reter o salário do trabalhador, de deixar com que o pobre viva na indigência, passe fome. Primeiro tópico: o cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. É a época do reinado de Jeroboão II. É o mesmo contexto que nós vimos lá do profeta Oséias. Lembre-se, Oséias é um profeta do norte, profetizando para o norte. Aqui nós temos um profeta do sul, do reino de Judá, mas que está profetizando para o norte. Mas a época é a mesma. Sendo que, segundo os estudiosos, Amós teria sido o primeiro profeta escritor. Portanto, ele teria executado a sua missão profética um pouco antes de Oséias.
Era uma vida espiritual de aparências, embora continuasse a praticar os rituais exigidos pela lei, em alguns casos se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. A época de Jeroboão II, que é essa época aqui em que a profecia de Amós está ambientada, vamos lembrar o que nós falamos lá também sobre Oséias. É um período de extrema riqueza, é um período em que o reino está bem próspero, mas espiritualmente está numa baixa, está num degrau muito baixo. Subtópico 1.1 sobre o profeta Amós. Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e com a agricultura, em uma pequena cidade no interior da Judéia chamada Tecoa, ou Tecoa. Essa cidade era famosa por sua sabedoria. Vamos lembrar que lá, segundo Samuel, quando se pede que uma mulher fale com Davi para poder reabilitar Absalão, é chamada uma mulher de Tecoa. Então era uma cidade conhecida pela sua sabedoria. Agora, Amós era um homem do campo. A declaração dele de que era boieiro sempre tem suscitado dúvidas. Ele seria um trabalhador assalariado, estava a serviço de um fazendeiro, ou ele era o próprio fazendeiro, o dono do gado. Muitos preferem entender que, na verdade, ele seria o dono do gado. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso, ou, como alguns preferem, fardo. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, como os profetas Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano, como os profetas Isaías e Daniel. Lembrando, o profeta palaciano era aquele que vivia no palácio e, de uma certa forma, usufruía de regalias. Mas o profeta palaciano ele tinha a incumbência de atuar como uma espécie de conselheiro, até mesmo primeiro-ministro do rei. No entanto, Amós foi um servo de Deus humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Aqui uma observação que é dada apenas na revista do professor, tirando aqui desse manual bíblico. Aparentemente era um homem instruído e talvez o proprietário do rebanho do bosque. Ele diz que viveu quando Jeroboão era rei de Israel. Não somente Amós, como todos os profetas, sejam os profetas maiores ou menores, eles evidenciam ter um grande grau de instrução. Tanto é que os profetas eles também eram poetas. O fato de que Amós ele evidencia ter uma grande instrução, isso fortalece para alguns a evidência de que ele seria o dono do gado e não apenas um trabalhador assalariado. 1.2. A rejeição sofrida por Amós. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel, chamado Amazias, tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Vamos entender uma coisa. O Reino do Norte está separado. O Reino do Norte também constituiu um culto separado. O sacerdócio que lá age não é o sacerdócio levítico. E nas aparências, eles procuravam dizer que estavam adorando o mesmo Deus. Mas, ao construir um bezerro de ouro, um em Dan e outro em Betel, eles estavam praticando idolatria, porque estavam fazendo aquilo que era proibido pelo livro de Deuteronômio. Portanto, havia todo um sistema religioso suntuoso, já que a suntuosidade do santuário acompanhava toda a prosperidade econômica, material do reino. Mas toda essa suntuosidade, toda essa religiosidade era destituída de espiritualidade. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta. Então, não somente Amós, como outros profetas, sempre foram intimidados para não falar a verdade. E até com o próprio Senhor Jesus isso acontece. Recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos
contra Amós. Ele teria mentido, aqui segundo o comentarista, quando ele disse que Amós estava conspirando contra o rei. E é interessante que Amazias, ele vai pontuando e não vemos o rei Jeroboão se manifestar. Então, Amazias estava agindo por iniciativa própria, porque tinha medo de perder os seus privilégios, de perder a sua posição. B. Usou o povo contra Amós. C. Desdenhou sobre a origem do profeta, usando-a como argumento para desacreditar sua mensagem, dizendo que ele estava ali apenas por interesse de ganhar dinheiro, o que não era verdade. Amós pontua isso. E é interessante que quando ele diz que não era profeta nem filho de profeta, nós temos um caso que seria único dentre todos os profetas e escritores, porque o ministério profético lá no Antigo Testamento era alguém que poderia dizer que era profeta e que a sua atuação a sua vida era dedicada ao profetismo. Já no caso de Amós, ele diz que não era nem profeta, nem filho de profeta. Diz a tradição judaica que, inclusive, o seu ministério profético teria durado apenas e tão somente um único dia. E aqui, ponto D, com a autoridade que possuía, tentou se proteger citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Isso é outra coisa que chama atenção. Ele diz que o santuário pertence ao rei e não é o templo do Senhor. Champlin aqui, no seu famoso comentário ao Antigo Testamento, pontua: Amazias era o sacerdote oficial do santuário real de Betel. Amós tinha asseverado de que ele não era um profeta profissional e nem era membro de uma guilda profética. O que é uma guilda? Uma guilda é uma associação de pessoas do mesmo ofício. Então, quando se fala do rancho de profetas, lá em 1 Samuel, capítulo 10, pode-se entender que seria uma espécie de guilda, ou seja, todos eles se unem em torno de uma figura que é proeminente, que é mais experiente, mais antiga, e esses se consideram filhos de um profeta que eles têm como pai. No caso de Amós, ele era um leigo a quem o Senhor tinha enviado para proferir profecias a seu povo. A classe liderante reagiu violentamente contra as profecias de condenação de Amós. 1.3. Qual foi a resposta do profeta Amós? Embora não faltassem esforços do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. A. Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Eu não era profeta nem filho de profeta. Portanto, ele não estava comprometido com a elite religiosa. Ele não tinha satisfações com relação à elite religiosa. B. Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus, como está lá em Amós 7,15. E o ponto C, o profeta não se escondeu, não se calou ou mesmo se intiminou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo. Entretanto, Amazias estava mais preocupado com a sua posição, com os privilégios que ele tinha dentro de um sacerdócio, ainda que ilegítimo aos olhos do Senhor. Ainda aqui o comentário de Champlin: é verdade que Amós não pertencia a uma família profética, nem era filho de um profeta, muito menos membro de uma escola profética, ou seja, ele não era um profeta profissional. Amazias, o chamado sumo sacerdote do reino apostatado de Jeroboão, também não tinha credenciais tradicionais, não pertencendo à família de Arão, a qual era um segmento da tribo de Levi. Por isso, aqui talvez nós tenhamos a resposta do porquê Amós é esse caso único de alguém que não é profeta, não é filho de profeta, ou seja, ele escapa àquela lógica do ministério profético que é típico do Antigo Testamento, para contrapor alguém que se dizia ser um sacerdote profissional, mas também não tinha credenciais diante de Deus. Então,
não tem credenciais diante dos homens, mas tem credencial diante de Deus. O outro tem credenciais diante dos homens, mas não tem diante de Deus. Eu ensinei que, fazendo aqui um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que a verdadeira espiritualidade é refletida diariamente em um estilo de vida que agrada ao Senhor e atrai outros para conhecê-lo e servi-lo. Tópico 2 agora, a essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o Reino do Norte. O Reino do Norte que é Israel. Esses são os capítulos 1 e 2. Já nos capítulos de 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. E nos últimos capítulos, de 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. Eu tenho no meu canal uma playlist com estudos que eu fiz sobre o profeta Amós, em 4 partes. Se você quiser, pode complementar os estudos com essa playlist. Eu vou deixar nos comentários o link para esses vídeos. Vamos aqui ao subtópico 2.1, a justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudessem pagar suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Nesse estilo de vida, tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A justiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. O que Amós vai enfatizar é que não somente a liderança civil, vamos colocar assim, secular, estava exercendo a injustiça, praticando a injustiça, como até mesmo as lideranças religiosas, que deveriam ser aquelas a interceder pelo povo, estavam compactuando também com essa injustiça social. Mais uma vez aqui o comentário de Champlin, mais espaço foi dedicado à condenação de Israel, visto que Amós foi um profeta especificamente enviado a Israel. Nos capítulos 1 e 2 nós temos essa gradação. Amós vai começando a anunciar o juízo de outros povos. E aí ele deixa para o final a condenação que é dada especificamente a Israel. Em certo sentido, Israel, a oitava das nações a ser denunciada, era a pior de todas. Tinha os elevados privilégios de Judá, mas desde o começo da nação, com Jeroboão I, que separou as 10 tribos das duas, Judá e Benjamim, Israel se tornou-se podre na idolatria. Infelizmente, depois em Judá também apareceu a idolatria. Só que enquanto que em Judá alguns reis eram justos e outros não, no Reino do Norte nenhum rei se salvou. Todos os reis eram idólatras, todos os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que é importante lembrar como nós precisamos ler, principalmente os 2 livros dos reis, para poder entender adequadamente todo o contexto dos profetas. 2.2. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social. E aí vem uma passagem que mostra toda essa poesia e toda essa importância da justiça. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Está lá em Amós 5:24. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem a retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública no tempo do profeta Amós: nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus.
inclusive no culto a Deus, aonde não deveria haver injustiça ou manifestação da injustiça. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e o próximo de forma prática, e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente aos menos favorecidos, isto é, os menos amados na prática. Por isso que Deuteronômio ele enfatiza muito uma tríade: não se esquecer do órfão, da viúva e do estrangeiro. Todos os três tendiam a ser os menos favorecidos, aqueles que mais sofriam a pobreza. Aqui nós temos o subsídio da revista de 1994, onde diz aqui, moralmente a nação estava corrompida, tanto interna quanto externamente. A aristocracia era rica, porém perversa. Profetas e sacerdotes vinham a serviço dos seus próprios interesses, ou seja, pseudo-profetas e pseudo-sacerdotes. Injustiça social era o que havia. Os poderosos sempre tinham razão. Usurpavam os pobres e viviam na suntuosidade e no vício. Em tudo a nação era pagã, com exceção do nome. Ostentavam o nome de povo de Deus, mas estavam sendo piores do que as nações ao redor. 2.3. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Isso é muito enfatizado por Amós, tanto quanto Joel, que nós estudamos no domingo passado. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses Betel e Gilgal. Betel e Gilgal eram santuários, lugares em que Deus havia se manifestado, Deus havia falado, mas que foram transformados em lugares de idolatria. Sua missão era profetizar contra a idolatria com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Na verdade, aqui o rei Jeroboão. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés, quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal, lá em Josué 8,32. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Sabemos que o pecado, não existe pecado maior ou menor diante de Deus. Porém, existem pecados de maiores consequências. E quando nós lemos na Bíblia, o pecado contra o qual mais se alerta e, consequentemente, é o pecado com maiores consequências, é o da idolatria. É da idolatria que nascem todos os outros pecados, por assim dizer. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justifica ou compactua com o erro de seus compatriotas. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e, por causa disso, Amós pede perdão. Aqui ele se assemelha a Jeremias, que pede também, intercede de maneira intensa pelo seu povo. Aqui o comentário de Joel e Amós, a introdução e comentário da Vida Nova, é uma série que ficou muito famosa. Ela é sucinta, mas é muito boa. Diz aqui, atônito diante do quadro devastador, Amós implora perdão a Deus, pede para perdoar. A forma gramatical é um imperativo intensificado por uma partícula que dá a ideia de urgência. Por favor ou agora. É a partícula na. E aqui, quando o na está junto daquilo que nós podemos pensar que é o imperativo, na verdade é aquilo que é chamado gramaticalmente de volitivo, ou seja, o profeta está implorando a Deus pela misericórdia. Ainda que a narrativa da visão não traga nenhum relato de pecado, Amós sabe que os gafanhotos são a promulgação do juízo sobre Israel desobediente, daí o pedido do perdão. Notem como falamos na aula passada, como Joel salienta essa questão da praga de gafanhotos. E aqui volta a falar dessa questão dos gafanhotos. O fundamento para o pedido de Amós é a fragilidade e vulnerabilidade de Israel, aqui chamado de Jacó. Jacó aqui evoca o povo de Deus na sua fragilidade, na sua fraqueza. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que sem a justiça, a retidão e o arrependimento,
não há solução para os problemas da humanidade. Vamos agora ao tópico 3, Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo de Israel. 3.1 Privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. Muito pelo contrário, a quem muito é dado, muito é cobrado. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento, para que entendesse que tal privilégio imputava-lhes grandes responsabilidades. Além disso, o fato de ser o povo escolhido não significava, já no Antigo Testamento, que não tinha a salvação garantida. O povo de Israel foi escolhido para uma missão, servir de luz para as demais nações, e não para ter a sua salvação garantida. O amor de Deus também se manifesta em julgamento e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. O escritor Motir afirmou: o destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam. Quanto maior a luz, maior o risco. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Aqui, mais uma vez, sobre a revista Betel Dominical de 94, o pecado contra a revelação, o privilégio de Israel ser a nação eleita de Deus, não o faria mais importante que as demais nações, a ponto de poder pecar. Isso é muito importante. Ser o povo eleito não lhe dava carta branca para fazer o que bem entendesse. Quando nós falamos acerca de Jacó no trimestre passado, nós falamos sobre isso, que Jacó tinha esse problema. Já que eu sou o escolhido, eu posso fazer o que eu bem entendo, do jeito que eu bem entendo. E não era assim. Acarretava, antes de tudo, o dever de ser luz para as nações e não igualar-se a elas. Assim como Israel, muitos de nós temos esquecido do dia da nossa libertação, vivendo em situações que não nos identificam com o nosso libertador, com nossa aliança de batismo. Quantos pastores que acham, apenas por ter a sua posição de pastor, acham que estão isentos de qualquer coisa? Não. Eles têm uma responsabilidade maior. Vamos agora ao subtópico 3.2, a inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amós 5:24. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. O mesmo enfoque que vimos com relação ao profeta Joel. O que vem a ser aqui esse formalismo, esse cerimonialismo? Você está apenas e tão somente preocupado em exteriormente aparentar uma grande religiosidade, mas por dentro você não tem nenhum sentimento de piedade, você não tem nenhuma espiritualidade, você está oco, vazio. Depois do Novo Testamento, Jesus vai falar dos sepulcros caiados. O que eram os sepulcros caiados? Eram aqueles sepulcros que eram marcados com cal, para você saber que havia um sepulcro ali. É porque não havia, a maioria não usufruía de uma lápide, de um enterro luxuoso. E como havia na época das festas a recomendação para que ninguém corresse o risco de tropeçar num cadáver, então na época das festas, principalmente, se marcava com cal aonde havia uma sepultura. Ou seja, se não houvesse a marcação de cal, ninguém saberia que há ali uma sepultura. Da mesma forma, aqueles que são
apenas religiosos exteriormente, se ninguém avisar que ele é cristão, se ninguém avisar que ele é temente a Deus, pelas atitudes dele, ninguém vai conseguir perceber. Por isso que Jesus compara a um sepulcro caiado. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e desvalidos onde quer que estejam. Bem sabemos que a atividade social não é a primeira atividade da igreja. A primeira atividade da igreja é pregar o evangelho. Porém, essa pregação deve sim ser acompanhada de serviço social. E quando fala aqui de ativismo no calendário, está apenas e tão somente preocupado com as festas, com as grandes comemorações da igreja, e às vezes não há uma preocupação com o serviço social. Por isso que Tiago ele quer corrigir uma incompreensão que era inadequada acerca do princípio paulino de que a fé não vem pelas obras. A salvação ela vem pela fé. Porém, essa fé, segundo Tiago, precisa estar acompanhada de obra, porque a fé sem obras, ela é morta. Não são as obras que nos salvam. A salvação vem pela fé, mas essa fé precisa estar acompanhada de obras. Mais especificamente, eu creio, eu tenho a fé salvífica, e aí sim eu vou evidenciar praticando as obras. As obras não antecedem a salvação, na verdade são consequência de alguém que já está salvo. Mais uma vez, o comentário de Champlin, em contraste com a religião vazia, algo repelente que Adonai, o Senhor, odeia, temos a verdadeira religião, que se manifesta por meio da justiça, a qual é tão abundante que rola como um riacho descendo pelas faldas dos montes. No meu canal eu também tenho um vídeo sobre religião, em que eu falo sobre o significado da religião. Você pode conferir, vou deixar também nos comentários. E também há a retidão, que é como uma torrente que flui de forma perene. Encontramos aqui as águas da vida e não o vinho do deboche. Essa é a essência da verdadeira fé, a fé que parte do coração. Esse versículo está sendo comentado aqui, está sendo citado aqui, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Vamos lembrar que o hebraico bíblico não contém uma palavra para mente. Então usa o quê? Rins, usa coração. Então como é que você pode entender essa passagem? De tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Lembrando que um arrependimento sincero, uma metanoia, a palavra metanoia grega significa justamente isso, mudança de mente. Uma conversão. A conversão, ela é mudança de mente. A mudança exterior deve vir depois, ela não deve preceder. E, finalmente, o subtópico 3.3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontram-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Essa passagem final, ela chama bem atenção no livro de Amós. Segundo alguns estudiosos, é como se destoasse. Tanto é que alguns especialistas dizem que talvez tenha sido escrita por um discípulo de Amós. Mas essa mensagem que está ali no final, sobre a tenda ou tabernáculo caído da casa de Davi, é uma mensagem de esperança. Deus ele manifesta o juízo, anuncia o juízo, mas também dá a mensagem de esperança. E não por acaso essa passagem de Amós 9 é citada lá em Atos, no capítulo 15, para falar que Deus ele quer atingir, quer alcançar não somente os judeus, mas também os gentios. Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos com o juízo divino. Mas, no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, Jesus Cristo. Isso vai ser explicado
lá em Atos capítulo 15, ao comentar ou ao citar aqui Amós 9. No vídeo 4 da listagem que eu tenho sobre as mensagens de Amós, eu detalho isso. Você pode checar lá no meu canal. E mais uma vez aqui, menção da revista Betel, lá de 94. Então lá diz: Amós cumpriu a missão que havia recebido do Senhor, entregou a mensagem de juízo divino sobre os pecados do povo. A aparente apatia de Israel quanto à mensagem de Amós não poderia ofuscar o evento que o profeta tanto almejava. Foi assim que, séculos mais tarde, alguém escrevendo sobre um descendente de Davi disse: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega habitou se traduz literalmente levantou o tabernáculo ou tabernaculou. Eu gosto muito dessa tradução. E o Verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. E observe que lá em Amós 9 utiliza essa palavra tabernáculo, cumprindo assim a profecia messiânica de Amós. Fazendo então um balanço do subtópico do tópico 3, eu ensinei que Deus é justo e também misericordioso. Conclusão: a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que ele mesmo designar. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Que Deus abençoe e não deixe de colocar aqui suas dúvidas, comentários e sugestões.